Olá, nesse vídeo vamos falar como obter rendimentos de múltiplas formas. Eu sou o Daniel, eu oriento pessoas comuns a se reconectar com o seu propósito e criar um negócio regenerativo e fazer suas primeiras vendas em 7 dias. Quem não diversifica, arrisca tudo. É muito arriscado você colocar os seus ovos de ouro numa única cesta, porque se essa cesta cair, você perde todos os seus rendimentos, todo aquele potencial que você tem de multiplicar a sua renda, os seus recursos. Então, fique atento para você diversificar para ter mais resiliência. Eu trago aqui uma sugestão, né? Porque assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de criar vários produtos. Eu vou vender ovos caipira, vou vender móveis, vou vender sabonete artesanal. Então, o que acontece? Quando você cria vários produtos de várias categorias, o que acontece? Você tem uma sobrecarga de operação. Ou seja, você tem que criar toda uma logística, toda uma operação, um processo para você entregar esses produtos. Então, são negócios diferentes. Quando você cria uma fábrica de móveis rústicos, artesanais, é todo um processo. Então, qual é a minha sugestão? Que você cria um produto único, né? Que a gente tem, vamos trazer aqui uma analogia da cruz, por exemplo, né? Que você tem a haste ali vertical, que é onde que, por exemplo, eu quero trabalhar com móveis rústicos, né? Então, tá, beleza, móveis rústicos. E aí você pode, na arte horizontal, trabalhar com luminárias, trabalhar com cadeiras, né? Trabalhar com bambu, por exemplo. Então, eu quero trabalhar com móveis rústicos com bambu. Então, você tem ali vários produtos que você consegue trabalhar, né? Você consegue até a estrutura de uma casa. Então, você fica muito mais especialista naquilo que você faz, e a arte horizontal ela vai te dar inputs, vai te dar mais diversificação da sua renda, né? Então você pode diversificar no mesmo produto. Então você tem ali também um exemplo, por exemplo, de um curso online. Você tem um método, um passo a passo, e desse passo a passo você pode criar uma esteira de produtos, né? Uma mentoria, depois e essa mentoria ela pode ser vários níveis, né? Por exemplo, uma pessoa que está começando um negócio, ela tem um nível de consciência diferente de uma pessoa que já está num faturamento de milhões por ano, entende? A estrutura do negócio é diferente. Então você pode dar um suporte para cada estágio, cada etapa do processo, nível de consciência de cada um. E aí você pode depois criar um grupo de mastermind, né? Que aí são pessoas já que elas não seguem mais o mentor, não precisa de uma pessoa orientando. Então, é um grupo onde as pessoas compartilham ali o que está dando certo nos seus negócios, estratégias. E aí, a partir daí, elas não mais precisam de um líder. Elas compartilham ali e se fortalecem nesse ecossistema, né, de troca. Seria um grupo de inteligência coletiva, que é mais poderosa do que a inteligência artificial. Sério. Então, e aí depois você pode criar também eventos de experiências, como retiros, festivais, para que as pessoas, elas vivenciem isso na pele. O que é o seu método, as transformações que o seu método está gerando, o seu produto, enfim, o seu serviço, enfim, tudo que você aí tá elaborando com o seu produto principal. Então você tem o produto principal, em volta dele você tem outros produtos, outros infoprodutos, outros serviços que complementam esse seu produto principal. O lance de diversificar fontes de renda, de você criar várias fontes de renda, isso vai dar mais sustentação para o seu negócio e mais resiliência. Porque quando uma fonte começa a baixar, você tem outras fontes que vão complementar. Então você tem várias fontes de renda, né? Várias fontes de rendimento. A gente pega aí o exemplo da floresta, por exemplo. Então, você pode muito bem observar que se você tem uma floresta diversa de culturas, quando um momento não tem uma fruta, você pode optar por outras opções, por alternativas, né? E assim você conseguir sobreviver num período que
que não é tão favorável para aquela determinada cultura. Então, quando você tem diversas fontes de renda, você consegue passar por momentos de adversidades e períodos sazonais também. Eu trago aqui um exemplo do meu avô. Ele era produtor de cacau na Bahia e ele focou a única fonte de renda na produção de cacau. Até então eu não conhecia a história do meu avô, né? E aí em 2017, mais ou menos, eu fiz uma constelação sistêmica e eu observei que tinha ali um potencial muito grande, assim, na história do meu avô. Que eu sempre me senti inquieto, assim, da minha família, eu sou o mais inquieto, sempre estudei, sempre li, sempre busquei melhorar, sempre atingir um novo patamar na minha vida, estava sempre inconformado com o status quo. E aí foi quando eu vi que, cara, tem alguma coisa aqui do meu avô que faz muito sentido, assim, pra mim, né? E era uma coisa que era invisível, né? Porque eu via meu pai era mais tranquilo, assim, não era tão inconformado, né? Ele era CLT e tal. Minha mãe era sempre na mesma profissão ali e tal. Meus irmãos, primos, tios, todos assim. E aí eu vi o meu avô mais inquieto, assim, buscando melhorar, buscando novos patamares, novos níveis. E aí foi quando eu decidi, em 2020, conhecer a história do meu avô de perto. E aí foi quando eu fui pra Bahia. E aí cheguei lá, eu me deparei com a fazenda dele, assim. Ele já faleceu, já faz um tempo. Mas a história dele tá lá. Eu encontrei meus tios, né, os mais velhos, assim. Que aí eles contam a história do meu avô. Depois até encontrei algumas pessoas mais antigas que conviveu com ele. E aí eles confirmaram, assim, a história do meu avô. E aí ele se tornou um dos maiores produtores de cacau da Bahia. E de repente veio um fungo, que eles chamam de vassoura de bruxa. E aí devastou totalmente a plantação, já não prestava para colher o cacau e tal. E aí eu falei, tá, e aí, qual foi a lição disso? O que a vida tem para nos ensinar disso, né? Para eu continuar esse legado, assim, como que eu levo adiante essa lição, esse aprendizado, né? E aí veio a sacada, assim, diversificar a fonte de renda. Nunca coloque seus ovos de ouro no mesmo cesto, porque ele pode cair e quebrar, e aí você fica, né, assim, devastado, tipo, acabado. Então foi basicamente essa lição que eu aprendi, assim. Então, inclusive depois até implementei alguns princípios da agroecologia na terra lá na fazenda e foi incrível, assim, sul da Bahia, um clima de Mata Atlântica. E aí a própria agroecologia, ela tem esse papel muito claro, assim, de você não plantar só, por exemplo, eucalipto, só soja, só girassol. Não, você planta café, você planta eucalipto, você planta bananas, planta mamão, você planta várias culturas ali e elas cooperam entre si. Inclusive, aqueles nossos parceiros que são chamados de praga, na verdade não são pragas, eles são faxineiros da natureza. Então quando eles percebem que tem alguma cultura que está fraca, o que eles vão fazer? Eles vão triturar toda aquela matéria vegetal e jogar no solo, para forrar o solo, para nutrir o solo novamente, né? Então é importante a gente diversificar, não plantar monocultura, plantar várias espécies juntas. É claro que precisa de conhecimento, entender também a sucessão de cada nível ali. Tem o nível baixo, o nível médio. Baixo ali você pode em 6 meses estar colhendo hortaliças, enquanto as árvores que vai produzir em 2 anos, elas estão vindo. E aí depois 10 anos, madeira de lei. Então eu plantei isso lá, dentro disso que eu aprendi. E foi incrível, assim, a gente colheu muita abóbora, muito hortaliças, tem abacate, tem mamão, né, manga, tem vários pés lá. Então o conhecimento, ele também abre essa nossa percepção, esse nível, essa consciência, para que a gente não cometa os mesmos erros, né? E evolua a nossa espécie, nossa geração, para que o ser humano permaneça no planeta. Porque da forma que a gente está trabalhando, da forma que a gente está utilizando os recursos naturais, isso está levando a gente para um abismo, né? Para um suicídio de massa. Então é importante a gente ter essa consciência para a gente diversificar e ter mais resiliência, né?
né? Tanto nível individual, familiar ou até mesmo da humanidade. Assim. E você deve estar se perguntando, Daniel, como que eu faço isso? Eu não tenho um negócio, não tenho uma terra, não tenho nada. Assim. Eu também não tinha nada. Assim. Eu comecei do zero, né? Saí de São Paulo em 2009 e fui em busca de uma vida melhor, assim, em busca de mim mesmo e tal. E como foi que eu consegui ter esperança e começar a criar toda uma jornada, né? Começou basicamente de começar pelo emprego, assim, ter uma fonte de renda e aí depois investir num curso que teria também acesso a um mentor, né, para acelerar o processo, porque eu até cheguei a me formar em administração, fiz especialização em gestão de projetos ecológicos, depois investi muito em desenvolvimento pessoal, mas nada se compara com um mentor. Ele vai acelerar assim numa velocidade estonteante o seu progresso, os seus resultados. Então, enquanto você está ali no emprego, invista em uma mentoria, num curso onde o cara já chegou num patamar que você deseja estar. Isso vai acelerar muito o seu processo. E aí depois você separa algumas horas do dia para você ir estudando e colocando em prática. Estudando e colocando em prática, devagarzinho ali, e vai fazendo a transição. Daqui a pouco, quando você estiver tendo ganhos acima da sua renda do emprego, você larga e se dedica 100% àquilo para aumentar o seu faturamento. Depois, o que você vai fazer? Contratar pessoas. Você vai criar outros braços para te ajudar. E aí você sai do nível operacional para o nível mais estratégico, para que você consiga ainda gerar mais impacto com seus alunos, né, com o seu produto ou serviço, e mais resultados também para eles, porque quanto mais resultado eles tiverem, você também vai crescer. Então é basicamente isso, a lei da reciprocidade. Então quanto mais os seus alunos crescem, mais você cresce também. Então tem aí essa visão também de se dedicar, de estudar, de aperfeiçoar o seu método, melhorar sempre, melhoria contínua, para que você consiga aí ter mais resultado. E depois, naturalmente, você vai atrair novos alunos. Porque quanto mais depoimentos, quanto mais resultados seus alunos têm, mais fácil vai ficando para outras pessoas verem aquele resultado e falar, cara, é possível também. Porque tem vários resultados, vários testemunhos, várias pessoas falando, várias formas, várias dificuldades que as pessoas tinham e também elas conseguiram, então eu também consigo. E aí é isso, é só fazer o que precisa ser feito, seguir ali o método, a receita, né, que vai dar certo. Ah, Daniel, mas eu não gosto de seguir método ou receita. Tudo bem, continua então do jeito que você tá? Se você tivesse tão bem do jeito que você tá fazendo, você não estaria nem assistindo esse vídeo. Então, se você está assistindo é porque você está buscando alguma opção, alguma alternativa. Então, é isso. Eu fiz esse caminho. E aí, se você quiser seguir essa sugestão, seja bem-vindo, tá? E aí, depois que você criou mais braços, que você montou uma equipe, que você tem um sistema ali, um processo bem definido, funcionando, gerando um impacto e resultado, daí chegou a hora de você começar a investir. De você não mais usar só a sua cabeça, né? Primeiro você usa as mãos, depois você usa a cabeça, depois você usa os bolsos. Depois você começa a investir em projetos que estão alinhados com seus valores e que também está alinhado com o seu propósito. Então, lembra que eu falei da esteira de produtos em volta do seu propósito, do seu produto principal? Então, se você enxerga que tem outras empresas, né, alinhado com esses valores, com os seus princípios, então por que não investir nessas empresas, né? E aí, porque quem não tem dinheiro tem problemas, né, que é não ter dinheiro. E agora quem tem dinheiro também tem problemas, porque tem inflação, o dinheiro vai perdendo valor. Então, e aí quem está ali no campo de batalha produzindo, geralmente também não tem muito tempo assim para estar criando outros negócios. Então você vai diversificar a sua fonte de renda, investindo em empresas que já estão funcionando, às vezes já está até endividadas, mas já está funcionando todo o processo direitinho, tem equipe, tem potencial de crescimento. Então ali você investe para que você tenha mais rendas diversas, né? E poder se aposentar, poder ter liberdade
financeira, de não precisar trabalhar mais se você não quiser. Então, passa a ser uma opção para você. E trabalhar simplesmente pelo propósito, não pelo dinheiro, de impactar vidas. E esse processo, ele acontece como aprender a andar, né? Que primeiro você engatinha ali, depois você se levanta apoiando nas coisas, depois você começa a andar todo desajeitado assim, depois você começa a andar tranquilamente, depois correr, daqui a pouco você está andando de bicicleta, daqui a pouco de carro, daqui a pouco pilotando um avião, enfim. Então, esse é o processo evolutivo, mas você precisa começar, porque o tempo está passando e vai passar de qualquer forma. Então, o que você vai fazer com o seu tempo? Você precisa decidir. E uma vez que você não tem uma visão, um propósito, valores claros, você vai ficar rodando aí, vai passar 10 anos, você vai se ver do mesmo jeito. Então a única forma de você evoluir, de você mudar, é você começar a andar com pessoas, pessoas que já estão trilhando o caminho que você, né, para te ajudar, ou os livros também que você lê, a roda de pessoas que você convive. Então tudo isso vai te ajudar. Você lembra que eu falei lá do mentor? De você modelar uma referência. Que você olha para aquela pessoa e fala, cara, esse estilo de vida aí tá muito alinhado com o que eu quero ser. Então, você modela. E o contrário também, eu não quero andar mais com essas pessoas porque eu não quero esse estilo de vida para mim. Então é basicamente isso. E aí, não só rendimentos financeiros, mas também ter pessoas que agregam valor. Isso vai fazer você, assim, network, né? Quando você tem um network forte, imagina que você tem uma dificuldade ali, você pega o celular e fala, cara, alguém tem um advogado aí que trata de questões de herança? Em meia hora você tem ali um contato de um ótimo advogado. Gente, alguém tem aí contato de um cara que faz edições de vídeo, por exemplo. E aí rapidamente você tem ali o contato de um cara assim. Então olha só a importância de você, né, obter rendimentos, né, que aí é um tipo de rendimento também, né? Você investe, você paga ali um curso, um mentor para te orientar e ele vai te dar esse acesso a uma comunidade, esse network, né? Então é muito importante, tá? E isso vai te fazer resistir às crises e sustentar o seu negócio também. É importante fazer network e também liderar também, né? Que aí é montar uma equipe com vários braços ali. Você tem vários braços também te ajudando, né? Nesse processo. Então esse processo também de transição, ele é como plantar uma árvore, né? A semente é o conhecimento, e aí você planta e você nutre todos os dias com a prática. Teoria e prática. Vamos pegar aí o exemplo de um bote, né? Se você remar só com a teoria, só de um lado, o que vai acontecer? Vai ficar girando só de um lado. Só prática, o que vai acontecer? Só girando de um lado. Agora, quando você faz teoria, prática, teoria, prática, teoria e prática, você avança muito rápido. E aí, quando você tem um mentor que vai te orientar nisso, vai falar, ó, teoria e prática, vem isso, coloca mais força, é assim, faz isso, sabe? Esse processo torna muito mais rápido, muito mais eficiente. E aí você compra tempo, você economiza tempo. Então, o conhecimento, ele é um rendimento também. Quanto mais conhecimento, né? E aí eu falo também de novo da arte, né? Quando você está ali, a arte vertical, investir na arte vertical, seria o quê? Empreendedorismo regenerativo. E aí você tem a arte horizontal, que aí você pode incluir tanto casas ecológicas, tecnologias ecológicas, arte, cultura e educação. Você pode incluir saúde, bem-estar, espiritualidade, finanças e economias regenerativas. Você pode também incluir aí gestão horizontal e resolução de conflitos, agroecologia e diversas formas de você fazer o manejo da terra, da natureza, né? Podas, enfim. Então, quando você investe, você obtém conhecimento, isso também é uma forma também de você ser mais resiliente e ser mais sustentável no sentido de se sustentar, de se manter. Então, se você se interessou por esse tipo de assunto, né, sobre negócios regenerativos, sobre propósito de vida e também como vender na internet, segue o nosso perfil e seja bem-vindo, tá? Porque quando você planta com propósito, você
nutre com conteúdo de valor, você cresce de forma estratégica, de forma inteligente e, consequentemente, você vai colher frutos multiplicados e abundantes. Não só para você, mas para todos. Então eu vou ficando por aqui. Forte abraço, Daniel, e até logo.